Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje nosso quarto episódio de documentários da Netflix. E hoje o documentário que eu vou abordar se chama The Game Changers, que foi lançado em 2018, tem duração de 1 hora e 25 minutos. Bom, gente, mas antes de eu começar a falar sobre o documentário, eu gostaria de indicar um livro aqui para vocês que eu acho que é bem interessante com esse documentário, que é O Dilema do Onívoro, que é o mesmo livro que eu indiquei no vídeo passado também. Eu acho que esse livro ele é muito interessante. Bom, eu vou deixar aqui para vocês a foto do livro. Eu não tenho ele físico, porque quando eu li esse livro, eu li no formato digital. Então eu vou deixar a foto aqui para vocês e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, tá? Desse vídeo também o link, caso vocês queiram adquirir esse livro, tá? Bom, e antes de eu começar também a falar, a ladainha de sempre, né? Se vocês caíram aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos. Se vocês gostam de assuntos, conteúdos sobre alimentação, nutrição, saúde, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Mas se você também não quiser se inscrever, não tem problema. Mas curtam pra gente o vídeo, porque vocês ajudam muito esse vídeo a se tornar relevante e aparecer para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Bom, galera, esse documentário, ele é baseado em cima de um lutador, né, de artes marciais chamado James Wilkes. Eu não sei se ele ainda é lutador do UFC ou ele já foi lutador e agora ele aposentou. Eu realmente não sei, não sou ligada muito a essas coisas de luta. Se vocês souberem, né, e conhecerem esse lutador, escrevam aqui nos comentários pra mim. Bom, então, aí o documentário é em cima desse James Wilkes, que ele começa a se questionar se realmente ter uma alimentação, uma dieta à base de proteína animal, isso faz realmente você ter mais força, mais performance, a você ser um campeão, né? Ele começa a se questionar. E aí, inclusive no documentário, ele até tem uma comparação, né? Tem um atleta, um lutador do UFC chamado Conor McGregor, né? Um lutador que é campeão mundial. E aí aparece ele falando que ele tem uma alimentação rica em proteína, principalmente carne vermelha. E daí mostra um outro lutador do UFC chamado Nate Diaz, que ele tem uma alimentação mais à base de vegetais. Eu acho que ele tem uma alimentação mais vegana, né? E aí esse James Wilkes, ele começa a se questionar e começa a fazer pesquisas. Ele queria saber se, além de existirem atletas que têm uma alimentação mais pro vegano, assim, pro veganismo, né, rico em alimentos de origem vegetal, se esses atletas, eles também são campeões, né, no que eles praticam, né. E aí, dentro da pesquisa que ele vai fazendo, ele acha um corredor de maratona chamado James Scott, que o cara é um fenômeno, né? O cara, tipo, corre, assim, maratonas de longas distâncias, faz trilha em montanha. Tipo, apareceu uma cena dele correndo lá numa estrada no meio do deserto, nos Estados Unidos, assim, bem loucura mesmo. E a alimentação desse James Scott é vegana, então ele queria entender, né, como que um cara que tem uma alimentação mais à base ali de vegetais, de alimentos de origem vegetal, tinha tinha um bom rendimento, né, conseguia aguentar correr a longas distâncias, né. E aí em seguida passa uma entrevista de um médico, né, falando que a gente tem uma falsa impressão que a proteína dá energia pra gente, mas o que dá energia é o carboidrato. E aí em seguida aparece falando que lá por 1800 e lá vai pedrada, um químico falou que o que dava energia muscular era a proteína, mas depois a teoria dele foi derrubada por um outro químico, onde dizia que na verdade é o carboidrato, né?
E aí aqui eu já queria pontuar uma coisa, que tipo assim, ó, nós temos 3 macronutrientes, né, que desempenham diversas funções no nosso corpo, mas que também dão energia pra gente. Que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Mas a principal fonte do nosso corpo, o nosso principal combustível, né, é o carboidrato, que a gente fala vulgarmente como açúcar. Não necessariamente só aquele açúcar de adoçar, tá, gente? Mas o carboidrato em geral, seja arroz, macarrão, farinha de trigo, milho, mandioca, isso é carboidrato, tá? Batata é carboidrato em geral. E aí, é claro que tem a diferença, né? Tem os carboidratos complexos, os carboidratos simples, que daí eu não vou entrar aqui nesse quesito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas existe essa diferença. Mas o nosso principal combustível realmente são os carboidratos que vai servir de combustível para o nosso corpo, né? De energia para o nosso corpo. Só que, gente, o que eu queria pontuar aqui para vocês é que mesmo que esse carboidrato seja a nossa principal fonte de energia, né, de combustível, não quer dizer que em situações aleatórias, em exceções, né, como por exemplo, às vezes você faz uma dieta cetogênica, né, uma dieta à base de gordura praticamente, e quase não tem um consumo ali de carboidrato, né, tem pouca proteína e tem muito mais gordura. O corpo, ele é inteligente, ele entende que naquele momento que você tá vivendo, né, que aquela sua dieta é base de gordura, a única fonte para ele gerar energia é a partir da gordura. Então o corpo, ele consegue fazer essa adaptação. A mesma coisa com a da proteína. Se você tem uma alimentação muito maior, muito mais rica em proteína e baixíssima em carboidrato, que seja, né, ele vai entender que naquele momento ele vai ter que usar a proteína como principal fonte ali para gerar energia para o seu corpo, né, para ter um combustível ali para alimentar o seu corpo, para o seu corpo funcionar. Então ele entende isso, tá? Então isso que eu queria pontuar. Ele também mostra, né, no documentário uma pesquisa que fizeram, né, com 3 jogadores de futebol americanos, meninos bem jovens assim. Desses 3, 2 comiam carne, né, proteína animal, e o outro ele tinha uma alimentação mais à base de vegetais. E daí que eles fizeram, né? Colocaram para eles comerem burrito, que é um prato, acho que mexicano. E aí no recheio do burrito tinha várias coisas, aí tinha também proteína animal, ele tinha carne para eles consumirem. Aí eles comeram e em seguida, né, eles fizeram um exame de sangue. Quando você faz o consumo dessa proteína animal, esse plasma ficava todo com a coloração opaca. E quando você usava, tinha amostra, né, do sangue, e a parte aqui do plasma do sangue, né, que é transparente, e você fez o consumo só de alimentos de origem vegetal sem a proteína animal, esse plasma ele ficava transparente. E aí o que o médico estava querendo mostrar para eles? Que essa proteína, né, esse consumo de proteína animal tem gordura, e aí essa gordura vai ficar mais tempo circulando ali na sua corrente sanguínea, e daí ele vai explicando várias coisas, né? Mas aí o que eu queria pontuar para vocês, né? Porque inclusive em seguida, né, eles comentam da questão do consumo de proteína animal e o aumento de bactérias pró-inflamatórias no intestino, né? E aí eu queria pontuar uma coisa assim, porque quando na hora que você está assistindo o documentário aparece esses meninos que jogam futebol americano, eles falam que eles comem, né, no caso desses 3, 2 comiam, né, alimentos que na sua composição tinha proteína animal. Eles falam, eu gosto de comer, sei lá, frango. Aí fala lá, eu gosto de comer tal frango, que é de uma rede que é muito conhecida nos Estados Unidos, que é a KFC, que é um frango empanado. Hambúrguer, isso, aquilo, que também entra em carne processada. E da mesma forma, gente, que eu falei pra vocês agorinha sobre o carboidrato, né?
carboidrato complexo e carboidrato simples, que eu falei que eu não ia explicar as diferenças porque senão o vídeo ia ficar longo. A mesma coisa a proteína, né? Você comer uma proteína animal de qualidade. Uma coisa é você comer um bife que você foi lá no açougue e pediu um tipo de carne mais magra, foi lá e fez seu bifinho. Outra coisa é você ir lá comer um hambúrguer que passou por um processo na indústria, que às vezes tem aditivo químico, tá misturado com alguma outra coisa, né? Ou você comer um peito de frango e outra coisa é você comer um frango dessas redes que é empanado, que você não sabe que nessa mistura desse frango ele passou por tanto processo para ficar aquele bolinho, né? E aí, às vezes tem alguma outra coisa misturada ali, tem aditivo para conservar mais e durar mais esse frango, né? Essa carne. Então tem tudo isso. Então, eu só achei que eles pecaram nisso, que eles ficam demonizando o tempo todo ali a proteína animal, né? O consumo de proteína animal. Mas não fala que tem uma diferença você comer às vezes carne magra e você comer uma carne que é mais gorda ou uma carne processada, né? É igual a gente que é nutricionista. Você vai chegar no consultório, a nutricionista não vai falar pra você, olha, você pode comer qualquer tipo de carne. Não, a gente vai explicar que você tem que dar prioridade de comer carne mais magra. Quando você comer frango, comer o frango, a parte mais magra do frango, né? Quer comer uma vez ou outra lá só picanha, o cupim, faz uma vez ou outra de vez em quando, mas não usa isso como regra. Quer comer seu sanduíche? Come, mas não usa isso como regra, né? Então eu só achei que eles pecaram nisso, porque eles ficaram demonizando a proteína animal ali, como se fosse tudo a qualidade igual, entendeu? Se eu comer um bife, vai ser igual eu comer um hambúrguer processado ou congelado, que eu comprei congelado e resolvi fazer em casa, ou que eu comi numa rede de fast food, sabe? Então, eu achei só que eles pecaram nisso. Mas aí, conforme você vai assistindo o documentário, você vai entendendo qual que é a lógica do documentário, né? Eles querem convencer você realmente de mudar a alimentação e adotar uma alimentação vegana, né? Então é isso. E uma outra coisa também que eu acho que eles pecaram no documentário é porque, assim, como eles são muito apelativos, né? Porque eu achei esse documentário bem apelativo, essa coisa de tentar te convencer de todas as formas de você ser vegano, deixar de comer proteína animal. Eles mostram os atletas, né, que praticam a atividade física e tal, que tem alta performance, são veganos. Inclusive tem uma cena que mostra esse Nate Diaz ganhando do Conor McGregor lá. Estão querendo mostrar assim, ó, o cara é vegano e ganhou do outro cara que come muita carne vermelha, entende? Ok, mas assim, o que eu quero dizer é que do jeito que eles mostram no documentário também, outros atletas de alta performance que são veganos, é que tipo assim, se você deixar de se alimentar com alimentos de fonte de proteína animal e só de alimentos ricos em fonte vegetal, tudo vai melhorar na sua vida. E não é bem assim, tá? Aqui mesmo eles não falaram da suplementação, falaram uma parte sobre a suplementação, que logo mais pra frente eu vou explicar pra vocês, mas o que eu quero dizer é que a impressão que dá, se você é uma pessoa leiga e assiste o documentário, é que assim, bom, se eu mudar a minha alimentação e eu sou um atleta, tá feita a minha vida, eu vou ter todos os minerais, as vitaminas que eu necessito, né? Para eu ter um bom rendimento, uma boa performance. E não é bem assim que acontece. Primeiro que independente da sua dieta, né? Quando você é atleta, independente de qual dieta você está adotando, a gente tem que ter ciência que um atleta de alta performance, ele sobrecarrega muito o corpo dele. Independente da dieta, ele tem que fazer acompanhamento, ele tem que fazer suplementação. Seja ele sendo vegano ou ele comendo a alimentação tradicional que tem proteína animal na composição. Tem que suplementar, gente, porque você exige tanto desse corpo ali que você, toda a reserva que você tem de vitaminas e minerais, que são os micronutrientes, né?
Porque os macronutrientes é o carboidrato, a proteína e a gordura. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Você perde, você depleta isso, porque ele tem várias funções, essas vitaminas e minerais. E quando você faz esporte, você exige muito mais do seu corpo e você exige muito mais desses micronutrientes. Você também precisa desses micronutrientes para desempenhar isso. Você tem mais performance, tem mais força, entendeu? Conseguir aguentar mais tempo, você também precisa desses micronutrientes. E aí eles não falam assim no documentário isso, aí dá a impressão que tipo, sua vida tá resolvida, entende? E aí, uma outra coisa também, né, que aparece no documentário é o pai do James Wilks, né, que o documentário é baseado em cima dele, né, do que ele tá investigando ali, pesquisando sobre alimentação. E aí mostra o pai dele, que o pai dele tinha feito uma cirurgia, e aí o pai dele fala pro médico, eu não entendo porque eu passei por isso, porque eu sempre tive uma alimentação muito saudável e tal. E daí vale ressaltar aqui também que até a gente que é profissional da área da saúde, né, quando um paciente fala pra gente, que tem uma alimentação saudável, às vezes o que é saudável pra você, pra gente não é saudável. Então, por isso que quando você vai, por exemplo, no nutricionista, a gente faz recordatório de 24 horas, recordatório da semana, pergunta várias coisas que você costuma comer, porque é nesses recordatórios que a gente vai tendo realmente uma base de como é a sua alimentação, né? Porque às vezes, você acha que você é super saudável e não é bem assim, né? E aí o médico explica pra ele, porque ele faz muito consumo de carne e tal, e aí o James Wilks mostra que ele nasceu numa região dos Estados Unidos onde é muito comum a galera, tipo, consumir carne vermelha, que tem leilão de animal lá, vivo, para abate, de carne. Ele nasceu numa região como se fosse o sul do Brasil, que a galera adora um churrasco, né? Então, e aí ele começa a falar isso, né? E tentar convencer o pai dele também de mudar a alimentação. Bom, e aí, seguindo nessa parte do pai dele, ele comenta de uma pesquisa que fala que o ferro é um mineral, né? Um micronutriente presente nos alimentos de origem animal, né? Aumenta 27% do risco de problemas cardíacos, né? E daí, que eu vou explicar aqui para vocês? Existem dois tipos de ferro, né? Que são esses micronutrientes. O ferro M e o ferro não M. O ferro M, ele está presente nos alimentos de origem animal. E o ferro não M nos alimentos de origem vegetal, em alguns vegetais, tá? O que acontece? Ele comentou desse estudo aqui, mas dentro de tudo que eu pesquisei, assim, eu não achei nenhum artigo conclusivo dizendo que o ferro M, né, tipo, o ferro M, ele causa isso mesmo, sabe? São suposições, né? Mas não tem nenhum estudo conclusivo falando, o ferro, ele aumenta o risco de problemas cardiovasculares. Não, tá? E até eu achei aqui um estudo que falava assim, que quando você tem uma quantidade exacerbada de ferro no seu organismo, ele pode induzir a colite, que é uma inflamação no intestino, né? Mas no mesmo artigo diz que o ferro, ele pode ser benéfico para a microbiota intestinal, né? O crescimento de uma bactéria que é considerada uma marcadora de saúde, chamada Akkermansia mucinifila, que é uma bactéria responsável por produzir o muco do nosso intestino, que esse muco é uma camada protetora que a gente tem no intestino, que não deixa que agentes patógenos, né, ultrapassem a barreira desse intestino, indo para o nosso organismo e causando algum dano, alguma doença, alguma inflamação, entende? Então, assim, e daí em outros estudos que eu pesquisei, eles falavam assim, né, que essas alterações que podem acontecer no excesso de efeitos do consumo de alimentos de origem animal
foram feitos mais em pessoas de origem europeia e que, que deveriam ser pesquisadas em outros povos, né? De outras raças, de outras etnias, né? E eles falaram que realmente o ferro, quando consumido em excesso, ele pode ser tóxico. Mas, gente, como qualquer mineral, seja você tendo uma deficiência dele, pode te causar um dano, você tendo um excesso do mineral, independente de ser ferro, pode ser cálcio, qualquer outra coisa, ele também pode ser tóxico, ele também pode te causar algum dano, tá? Então, resumindo, esse estudo que ele comenta, falando que aumenta o risco cardiovascular, eu não achei nenhum estudo falando assim, conclusivo, olha, causa mesmo, para de comer carne vermelha, entendeu? São suposições, mas nada realmente que conclui isso, né? Tá? E aí, ele também faz uma entrevista com o Arnold Schwarzenegger, né? Onde ele comenta o Arnold Schwarzenegger falando que quando ele era mais novo, fisiculturista, ele consumia muita carne e tal, proteína animal, não sei o que lá, e que agora não, que ele tem uma alimentação diferente. Mas assim, gente, vamos lá, pegando o caso dele que era fisiculturista, não é a proteína que vai deixar o cara grandão daquele jeito. Entende? Dependente da proteína, você comer proteína animal ou você ter uma alimentação vegana. Pro cara ficar daquele tamanho, todo definidão, não é só alimentação, tá? São outras coisas, eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? É que ninguém fala, né? As pessoas, é um tabu muito grande pra falar sobre isso que eu tô falando. Tô jogando aí no ar pra vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Bom, e é isso. E daí eles comentam também da questão da suplementação de vitamina B12, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Quando a pessoa ela quer se tornar vegana, ela tende a ter uma deficiência de vitamina B12, né? Porque essa vitamina ela tá presente nos alimentos de origem animal. Só que o que acontece? Ele pega e fala no documentário que os animais, né, eles são suplementados com vitamina B12, que na verdade eles são só meros intermediários, que a gente antes também produzia a nossa própria vitamina B12 através das nossas bactérias intestinais e no caso de antibióticos, do cloro da água, a gente tem esse problema de produzir, né, a vitamina B12. Mas aí, quero novamente pontuar aqui uma coisa para vocês, tá? Realmente, o nosso intestino, ele pode produzir algumas vitaminas, tá? Quando esse intestino ele está em equilíbrio, tá? Quando esse intestino ele está em equilíbrio, ele pode produzir as vitaminas ali do complexo B, né? Que daí inclui a B12, mas ele tem que estar em equilíbrio. Então, assim, ele fala, os antibióticos e tal. Realmente, se você toma antibiótico, tá fazendo um tratamento, vai matar todas as bactérias ali, né? O seu intestino vai ficar totalmente instável, né? Realmente, existem coisas que podem influenciar, mas pra gente que estuda a parte funcional, a gente sabe que se o intestino ele tá funcionando adequadamente, ele tá em eubiose, tá com quantidade de bactérias boas ali no seu intestino, né, com todas as bactérias marcadoras de saúde, esse intestino, quando você se alimenta de forma correta, essas bactérias vão fermentar ali as fibras, né, e aí elas vão ali a partir da fermentação produzir essas vitaminas do complexo B, mas mesmo assim, quando produz, às vezes não é a quantidade que o seu corpo necessita, não é a quantidade suficiente, entendeu? O seu corpo às vezes precisa muito mais, porque as vitaminas do complexo B, elas desempenham várias funções, gente, é muita coisa, tá? Então, mesmo assim, a gente tem que ter uma alimentação, alguma coisa para você repor essas vitaminas, inclusive a vitamina B12. E aí, o que acontece, né? Eu pesquisei porque eu aprendi que a vitamina B12 só tem em alimentos de origem animal. Mas eu achei alguns artigos onde diz que você pode achar, tá? Não em tantas quantidades, mas você pode achar
em alimentos como nori, que é um tipo de alga, né? No tempê e no shiitake. Só que no shiitake a quantidade que às vezes você tem que consumir é muito grande para você conseguir alcançar essa quantidade diária de vitamina B12, né? E daí, pegando o gancho da parte que ele falou ainda da suplementação dos animais, o que acontece, né? Que ele quis dizer que a mesma coisa que acontece com a gente, que as nossas bactérias do intestino elas fermentam e podem produzir a vitamina, seja B12 ou outras vitaminas do complexo B, a mesma coisa acontece com esses animais, tá? Tem uma interação bacteriana, né? No caso do boi, da vaca, ele tem que comer um pasto, que esse pasto ali, aquele solo onde essa grama, esse pasto cresce, tem que ser rico em cobalto, que é um mineral que ajuda a ativar a produção ali das bactérias no boi e na vaca, na produção dessa vitamina B12, que daí essa vitamina B12 ela vai ficar estocada no músculo do boi e da vaca e no leite, né? Aí a mesma coisa, no peixe, por exemplo, o peixe também tem vitamina B12. E como que acontece essa questão do peixe se o peixe não come pasto, o peixe está na água, né? Aí já é um outro babado. São fitoplânctons e zooplânctons, que são micro-organismos, né? Ou fitoplânctons, que são microalgas microscópicas, e os zooplânctons, que são larvas de insetos microscópicos, que vai ter uma interação ali com algum animal de pequeno porte aquático, que daí quando consumido vai ter uma fermentação, um negócio bacteriano, que daí vai produzir essa vitamina B12 e que daí vai vir um outro peixe maior, vai comer esse outro peixe, daí vai ser transferido para esse aqui a vitamina B12 e assim por diante, tipo uma cadeia alimentar, muito doido, né? E aí ele fala isso, inclusive nesses alimentos como o tempê, nori, que é uma alga, no shiitake também tem essa questão dessas bactérias que de alguma forma vai fazer produzir essa vitamina B12, entendeu? E aí, inclusive, tem um outro estudo onde eles falam que possivelmente, né, aqui, cadê? De uma plantação de espinafre que eles adubaram, né, com esterco, né, com as fezes do boi, e aí apresentou na sua composição vitamina B12 no espinafre, né? Então tem também essa questão. Mas mesmo assim a quantidade não era o suficiente que o nosso corpo realmente necessita. Então, final das contas, tá? A pessoa que ela é vegana, ela realmente necessita dessa suplementação. Só que no documentário, quando ele fala que o animal ele recebe um suplemento, ele só deixa assim no ar, né? Ele joga no ar assim, o animal é suplementado. E não é bem assim, tá? O animal, ele precisa desse mineral chamado cobalto, né? O animal boi e vaca, que vai ajudar nessa produção dessa vitamina B12 dentro do corpo do boi e da vaca. Aí, o que pode acontecer? Dependendo da região, por exemplo, do Brasil, você tem uma criação de gado, pode ser que o solo ali seja pobre em cobalto, aí tem que fazer suplementação. Mas aí essa suplementação não vem só o cobalto, vem outros minerais também que às vezes o boi necessita. E também vale lembrar que o boi, que no Brasil o boi ele é de modo geral, né, ele é criado, né, de forma solta, né, no pasto. Existem algumas épocas do ano que ele é confinado. E aí, por que ele é confinado? Porque pode estar, aquela região ali onde está tendo a criação de gado, pode estar em época de seca. Daí, para esse animal não passar fome, ele é confinado, né? Já nos Estados Unidos, é diferente, porque nos Estados Unidos, grande parte desses animais são confinados, né? E comem grãos, na sua grande maioria, né? E aí sim, pode ser que nesse caso,
por comer grãos, eles realmente pode ser que adicione essa vitamina B12, né? Mas não sei, porque por haver essa questão do cobalto, que é um mineral que o próprio corpo, quando tem o corpo do animal, o boi e a vaca, tem contato com esse mineral, entende? Ativa essa produção de vitamina B12, né? Então, acredito que seja essa suplementação, tá? Mas enfim, o que eu queria, eu não sei se vocês vão entender o que eu quis dizer com tudo isso, mas só para desmistificar um pouco, porque como eu falei anteriormente, esse documentário ele é muito, eu achei ele muito apelativo, sabe? Muito apelativo mesmo. Enfim, e aí você pode também estar questionando, tá, mas como que é feito essa suplementação? A partir de da onde que eles conseguem a vitamina B12? Através de fermentação de bactérias, né? Essa suplementação de B12, tá? Essas pessoas são veganas. Mas, aí como eu falei nos artigos que eu achei, né, de alguns alimentos aqui que podem conter na sua composição vitamina B12. É claro que não na quantidade que às vezes você conseguiria comer uma proteína animal, né? Mas tem, né? Como tempê, nori e o shiitake, tá? E que mais que eu queria falar pra vocês? E daí no final do documentário, ele mostra um recorte de um... Na verdade não é um recorte, né? Ele vai entrevistar um cara que mora na África, e esse cara é um americano que ele ajuda lá a combater, né, caça, né, de determinados animais lá na África que estão em risco de extinção. E esse cara não come nenhuma proteína animal, né? Ele come só vegetais, assim, alimentos de fonte vegetal. Então o cara é vegano. E daí você realmente vê ali que no final, realmente, o documentário mostra que é um apelo mesmo para você mudar a sua alimentação e você se tornar vegano. Daí começa a falar que o gado consome muita água, né? Falar da questão da poluição e tudo mais, enfim. Então é isso. Eles realmente... Eu achei o documentário bem apelativo mesmo por isso, né? Que eles tentam de todas as formas tentar te convencer de que tem que ser essa alimentação, essa é a melhor e que comer proteína realmente faz muito mal para a saúde. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu fiquei muito brava mesmo, foi que no documentário eles mostram um recorte de uma nutricionista, né, falando que era uma nutricionista num jornal, né, que o jornalista estava lá entrevistando ela, e aí o jornalista falava assim pra ela, você então tá querendo dizer que carne processada não faz mal pra saúde? Aí ela falou, olha gente, não tem nenhum estudo conclusivo dizendo que causa câncer e tal, não sei o quê. Só que do jeito que o documentário mostra, sabe, ela falando, eu fiquei muito brava, porque é como se estivessem colocando todas nós dentro de uma caixinha, sabe? E, sabe, como se estivesse condenando a gente que é nutricionista. Eu achei bem bizarro, assim, né? Sei lá. Porque no documentário mostra só os médicos falando que é importante ter uma alimentação vegana e a nutricionista que fala sobre alimentação falando que pode comer processado. Então, tipo assim, eu achei meio nada a ver, assim. Porque até, inclusive, eu tenho uma amiga que é nutricionista e ela é vegana. Então, tipo, sabe? Eu achei bem bizarro, assim. O que eu quero deixar claro aqui pra vocês, gente, que é assim, ó. Hoje, dentro de todos os estudos que a gente faz atualmente, a dieta mais recomendada seria você seguir uma dieta do Mediterrâneo, né? E a dieta do Mediterrâneo, ela tem na sua composição proteínas de origem animal, mas não é um consumo tão grande. Mas tem, né? Você consumir a carne vermelha, a carne branca, leite, peixes, né? Tem uma proporção ali para você consumir, porque tem uma diferença da gordura que tá no peixe, né? Que é o ômega 3, e a gordura que está na carne vermelha, né? Ou no frango. Tem uma diferença. E então é a dieta que é mais estudada atualmente e muito indicada para tratar diversos problemas de saúde, inclusive para prevenir, né? É a dieta do Mediterrâneo. E aí, gente, dentro desse contexto todo, eu acho que
A questão não é você comer a proteína animal, a questão são as combinações alimentares, né? É como eu falei lá atrás, a gente, se você não tiver nenhuma restrição, a gente vai recomendar para você comer proteína, mas a gente não vai falar para você que você pode comer todo dia só picanha ou cupim, não. A gente vai falar para você dar prioridade em comer, se for carne vermelha, uma parte magra do boi. Ah, se é frango, dá preferência comer o peito do frango, né? E geralmente a galera não gosta, porque o peito do frango é sem graça, né? Enfim, a gente não vai falando pra você, pode comer proteína animal, qualquer carne, de qualquer jeito, processada ou não, ou, né, como eu falei, picanha que tem muita gordura. Não, a gente vai descrever pra vocês. Mas eu tenho que deixar de comer essas carnes? Se você não tem nenhuma restrição, não tem problema, desde que isso não seja regra. Você coma de vez em quando, lá quando você fazer seu churrasco, entendeu? E a gente cria meios também, por exemplo, fez o churrasco, comeu sua carne, faz lá uma mandioquinha cozida, come bastante salada junto, não come só a carne, entendeu? São conjuntos de fatores, são as escolhas alimentares que você faz que vai ter toda a diferença. Não é comer só a carne vermelha, vai alterar o seu intestino e vai aumentar as bactérias pró-inflamatórias. Não, se você comer só realmente proteína animal, comer muita gordura, não pratica atividade física, realmente você vai estar dando todo o motivo ali para o seu intestino ficar em desequilíbrio, né? E aumentar essas bactérias pró-inflamatórias. Agora, se você é uma pessoa, come proteína animal, mas come também muitos alimentos de fonte vegetal, come sua salada, come fruta, né? Consome muita fibra, você provavelmente não vai deixar com que essas bactérias do seu intestino, que são pró-inflamatórias, aumentarem, entende? Então são as combinações que você faz na sua alimentação. E isso vale até para os carboidratos, né? Uma coisa é você comer coisas mais integrais, o seu pão integral, né? Eu gosto de comer arroz branco, Rafa, tudo bem, mas comeu seu arroz branco lá com seu feijão, fez o seu bifinho com cebola, mas fez um prato bem volumoso ali com salada, com folhosos, né? Isso também ajuda, tá bom, gente? Então são as escolhas alimentares, as combinações que vai fazer toda a diferença, tá bom? E é isso. Um beijo pra vocês e eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo.